Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para essa edição extraordinária, fantástica, que com certeza vai enriquecer a noite e a semana, e por conseguinte, a semana de vocês. Então o dia D chegou, já era aguardado. Aliás, a Pam Gregory, junto com Stefan Burns, já tinha alertado, dando a data precisa, no dia 3, este imenso portal, a superlua em Câncer, que coincide com o periélio da Terra, como eu havia predito. Inclusive, quem assistiu a última live de quinta-feira é testemunha ocular disso. Inclusive, eu vou reprisar o post. Eu coloquei na tela quinta-feira, dia 3, provavelmente haverá a queda dos regimes opressores, começando provavelmente, eu falei isso na live de quinta-feira, nesse dia 3, nesse imenso portal, porque é um portal de verdade. Meus amigos, vocês precisam ter a devida compreensão. Por que que foi dado tanta ênfase no portal 1 do 1 do 1, que é um portal numerológico? É claro que tem a sua relevância, porém, ele é ofuscado pelo grande portal que é hoje, dia 3, o dia D, a Pam Gregory previu astrologicamente, é uma estudiosa, isso é endossado pelo Stefan Burns, que hoje ia começar a queda dos dominós. Eu vi muita gente comentando no chat, eu estava observando em off. Pois bem, esse dia começou, para nossa alegria e satisfação. Porém, eu vi algumas pessoas, isso foi na quinta-feira, ai Demis, eu quero algo palpável, eu quero algo tangível. Pois bem, parece que nós temos agora este algo palpável, algo concreto, sólido. Porém, se você não for um mergulhador profundo e realmente investigar e analisar, e, o melhor de tudo, consumir boa informação, não vai interpretar corretamente o que está acontecendo. Porque isso é só o começo, é só o início, o start inicial de uma sucessão de eventos. Que inicia hoje, dia 3. Lembrando que este portal é um portal intermediário, porque no dia 6 ao dia 9 haverá uma grande conjunção planetária. E a cereja do bolo, provavelmente nós teremos no dia 5, apesar que existem múltiplas interpretações diferentes. Porém, uma coisa é certa, esse ano de 2026 será um ano recheado de fortíssimas emoções. E as emoções começaram justamente hoje, dia 3 de 1 de 2026, a super lua de Câncer, prevista pela Pam Gregory. É bom salientar que ela mesma disse, e eu falei isso quinta-feira. Aliás, eu ando falando isso, a Pam Gregory, há mais de 2 meses. Quem sabe agora, talvez, as pessoas comecem a levar a sério a Pam Gregory. Quem sabe agora, porque eu vou falar uma coisa para vocês, as máscaras irão cair e vai começar pelos influenciadores. Então todos aqueles que estão disseminando desinformação serão desmascarados. E a separação do joio e do trigo vai se iniciar pelos influenciadores. Eu me preparei a vida inteira para testemunhar e vivenciar este momento. Por isso que a gente estuda dia e noite, e praticamente abdiquei da minha vida social. Justamente para quê? Para saborear este momento e saber interpretar o que está acontecendo de verdade. Tá ok, meus amigos? Gratidão a todos que se fazem presentes aqui nesta noite maravilhosa. E hoje nós vamos falar sobre o dia D, Madurinho, a mudança de regime e a queda. Pam Gregory, o super portal
de câncer que é negligenciado, infelizmente, mesmo pelos despertos. Infelizmente, tem que constatar aqui, infelizmente. E esse portal se mostrou verdadeiro. Pam Gregory realmente acertou na mosca. Tá de parabéns. Parabéns, Pam Gregory. Como eu falo, a maior astróloga do mundo. Tá de parabéns. Se você não segue a Pam Gregory, é melhor você repensar e começar a seguir. E não importa que ela seja em inglês. Tem legenda no YouTube. Se você quer realmente ter boa informação, isso não será um empecilho. Pois bem, Pam Gregory, portal Superlua de Câncer e a queda dos governos da não-luz. Todo o sistema, aliás, todo o sistema, todas as engrenagens do sistema da não-luz vão sucumbir a partir, e hoje é o marco do colapso de todo o sistema. Fases da revelação, porque é o seguinte, isso é só o início. O que vem depois? Isso é uma ótima pergunta. Quais serão essas fases? Quais serão essas etapas que provavelmente nós iremos testemunhar ainda este ano? Sensacional. Fases da revelação e a nova anomalia do 3 e Atlas, o maestro energético, exógeno, essas energias exógenas que estão ajudando e empurrando a mudança da psique humana. Maravilhoso. Ilha Catalina, o mistério da Ilha Catalina, que fica próximo ali à costa da Califórnia. Fica a 35 quilômetros, se eu não me engano, da costa da Califórnia. Portal e a batalha, porque ali é um grande portal. Portal e a batalha final pelo segredo. Através de Richard Dolan, um grande pesquisador que tem o meu respeito e a minha admiração. Aqui vamos iniciar, porque para começar uma história nós temos que iniciar do princípio, obviamente. Aqui, meus amigos, são vários capítulos diferentes, uma verdadeira série. Primeiro, Madurinho fez bravata, começou a falar coisas realmente sem sentido. Aliás, ele já estava fazendo isso por um bom tempo. E aqui eu acho que foi uma das suas maiores pérolas. Madurinho culpa a Colômbia pelo comércio de substâncias ilícitas na região e diz que a Venezuela é vítima. Ele está se colocando na situação de vítima. Isto foi na véspera da ação cirúrgica militar propiciada pelo Loirão. Isso mostra o seu desespero total e absoluto. Então ele já sabia que algo iminente estava para acontecer. Madurinho, sabia do portal? Talvez não, com certeza. Olha só que incrível, a sincronicidade. Madurinho brincou e foi descoberto. Brincou bastante, falou várias bobagens, e acabou a brincadeira definitivamente. Loirão diz, vamos governar a Venezuela até uma transição segura após a Operação Resolução Absoluta. Gostei do nome da operação. Resolução Absoluta. Aqui matéria do Zero Red, de hoje, tá quentinha aqui para vocês. Sábado, dia 3 de janeiro, um dia para ser lembrado, mesmo porque hoje é um grande portal. Lembrando que no dia 6, 7 e 8 também, provavelmente, teremos acontecimentos extraordinários. Tudo em sequência. Este ano, o ritmo dos acontecimentos vai ocorrer numa velocidade frenética. Então, se prepare. Apertem os seus cintos. O presidente Loirão discutiu ação cirúrgica à Venezuela. Então, talvez o aspecto mais notável do seu discurso e confirmação de que os Estados Unidos, a administração e a Venezuela, até que a transição segura possa ser concretizada. E aqui eu vou colocar, sintetizar para vocês os principais tópicos, porque se eu for abordar tudo, eu não vou entrar no que realmente interessa, que é a questão, a conexão com a exopolítica, que é a proposta, essa visão holística, essa visão integrada dos acontecimentos, que a maioria negligencia, infelizmente. Loirão, sob minhas ordens, e os Estados Unidos realizaram uma operação
como vocês viram, bem sucedida, inclusive. Madurinho vai responder. E ele foi pego vivinho da Silva. Um arquivo vivo, é bom frisar aqui. O Carvajal não é nada, o Carvajal é peixe pequeno, perto do Madurinho. Loirão, ar, terra, mar foram usados para lançar, e foi algo realmente fulminante e uma operação que teve um sucesso absoluto. Loirão, agressão foi para levar Madurinho à justiça. Loirão, Estados Unidos capturaram Madurinho com sucesso no limite da noite. Como havia previsto também, foi uma ação cirúrgica. Então não haverá ocupação do território da Venezuela, com certeza isso não vai acontecer, e haverá uma transição suave. Raimundo Gonzalez provavelmente vai assumir muito em breve. Loirão, chama Madurinho de chefe de substâncias ilícitas. Loirão, Madurinho será julgado em solo americano. Madurinho, nenhum militar americano foi desencarnado nessa operação, bom salientar aqui também. Loirão, nenhum equipamento americano foi perdido, não, foi algo cirúrgico, pontual e rápido, certeiro. Loirão, irá organizar um segundo ataque maior se necessário, mas provavelmente isso não vai acontecer, não tem condições, tá, de realmente tentar escalar isso, acabou. Para mim, isso aqui já é encerrado. E para a maioria dos articulistas e pessoas que têm visão realmente do que está sucedendo, isso é um caso já liquidado. Vamos continuar. Vamos governar. Governo provisório ali, de poucos dias, talvez, no máximo. Não podemos correr o risco de alguém assumir o poder. Sim, mas não vai acontecer. Sinceramente, ninguém terá essa audácia depois do que aconteceu. Sinceramente. O medo vai pesar nessa hora. Diz que o Machado não tem respeito pela liderar a Venezuela. Nenhum contato com o Machado. Repete a alegação de que a Venezuela se apropriou e vendeu o petróleo americano. Loirão, companhias petrolíferas americanas implantarão bilhões em infraestrutura, sim. E Loirão promete fartura e prosperidade para os próximos anos do povo aqui vizinho, nosso país vizinho aqui do lado. Vai ser um alívio e tanto. Esse dia chegou. Isto aqui, meus amigos, é um símbolo de libertação que vai acontecer num nível muito maior. Então é apenas um marco, apenas um símbolo. Lembre-se bem disso. Um símbolo, algo simbólico que representa uma mudança estrutural muito mais profunda, apenas o marco. A parceria conosco tornará os cidadãos ricos e seguros. Maravilhoso. E com certeza eles vão ficar muito felizes, vão ficar felizes. Reafirmando o poder americano em nossa região, ou seja, a doutrina Monroe 2.0, que é apregoada pelo Loirão, prevalecendo novamente. E o Marco Rubio deu um recadinho, inclusive, ali para o presidente da Colômbia, na sequência, e ainda ele deu um recado também para o país ali das Ilhas Caribenhas, vocês conhecem muito bem, que é Cuba, dando um recado direto, que será mesmo um efeito dominó, pelo menos ele deixou explícito que é isso, que esta é a verdadeira pretensão dos States a mando do chefe, isso, Loirão, comandante-chefe Loirão dos States. O que aconteceu com Maduro pode acontecer com outros. Interessante. Diz que não tem medo de enviar tropas novamente para o local, se necessário, mas com certeza não será. O general Duncan, chefe do Estado-Maior Conjunto, explicou a operação, sim, num comunicado oficial. Esta operação, conhecida como Operação Resolução Absoluta, foi discreta, precisa, realizada durante horas mais escuras do dia 2 para o dia 3. E foi sacramentada hoje, no dia 3. E diz que isso ocorreu após meses de preparação e ensaio. Então já havia, ou seja, uma estratégia formulada pela inteligência dos Estados Unidos, claro, uma operação sigilosa, e foi acionada agora.
Foi culminar de meses de planejamento, ensaio, uma operação que, francamente, somente as forças dos Estados Unidos, aquela conversa, né, claro, para engrandecer os americanos, faz parte do jogo, faz parte do discurso. Loirão também disse que no sábado que seu homólogo colombiano aqui deu um recado direto, e foi algo que com certeza o Gustavo Petro não vai dormir à noite, com certeza não vai passar um Wi-Fi. Com quem tem se desentendido nos últimos meses, deveria ficar de olho após a operação que ocorreu com o Madurinho. Devia ficar com os olhos bem abertos. Inclusive, isso é tema de filme. Loirão escreveu a ação de Washington como um ataque à soberania da América Latina e afirmou que eles resultariam em uma crise humanitária. Por fim, o secretário Marco Rubio também se pronunciou e pareceu dar um recadinho também para ali os líderes da ilha caribenha. Sabe muito bem o que eu estou me referindo. Se eu tivesse no poder dessa ilha, estaria muito preocupado agora, fecha aspas, diz Marco Rubio, com um tom aqui bastante, diria até, ameaçador. Caracas, capital da Venezuela, foi atingida em cheio durante a noite após operações cirúrgicas do Loirão e obteve realmente êxito. Todo mundo está sabendo disso, foi comunicado pela Reuters, confirmado, Madurinho já está sendo encaminhado, será julgado, etc. É claro que haverá um arquivo vivo, vão interrogá-lo, a coisa, ainda haverá muitos capítulos depois disso. Agora vamos para a parte que realmente interessa, o que vem a seguir. Tem vários canais falando, mostrando o que aconteceu. Aqui não é um canal de notícia, aqui é um canal de análise, é um canal de exopolítica. Acima de tudo. Esse é o segmento do canal. Meus amigos, eu peguei só um trechinho aqui de uma postagem. Eu faço questão de resgatar esta postagem de quinta-feira. Foi falada na live. Pam Gregory. E é importante recapitular. Queda de líderes. Então, deixa eu dar um resumo aqui para vocês. Pam Gregory fala da Superlua, hoje o Superportal, dia 3/1. Dia 3/1, Superlua em Câncer. E dá aqui alguns detalhes interessantes e o que vai acontecer. E aconteceu. Queda de líderes. Com Urano em Touro, conjunto à estrela fixa Angol, as fontes sugerem, no caso a Pam Gregory, que figuras públicas ou governos podem cair se houver falta de integridade ou transparência. Justamente no dia 3. E aconteceu. Isso é fantástico porque, meus amigos, mostra que estamos no caminho certo. Isso aqui é um sinal, para mim, acima de tudo, que o canal realmente está conseguindo apontar a direção do que está acontecendo. E a Pam Gregory está de parabéns. Stephen Burns está de parabéns. Doutor Steve Greer, incansável, está de parabéns. Então, para você obter boa informação, você tem que ter boas fontes. E graças aos céus, eu tenho essas boas fontes para pesquisar. A queda começou, sim, no plano material. Isso aqui é um comentário meu. Provavelmente com uma mudança no regime na Venezuela. Isto eu falei antes, dias antes de acontecer. E aconteceu milimetricamente, pontualmente. Se tornará o marco catalisador para a solução de outros que também são opressores ao redor do globo, que trabalham para os sites negros, que trabalham para uma rede transnacional, que não estão interessados no bem-estar da população, que oprimem o seu próprio povo. Esse não é um evento político isolado, mas o primeiro dominó a tomar na grande sequência de 2026. Meus amigos, essa postagem não foi feita hoje. Aliás, a Pam Gregory, apesar de eu ter lançado no canal na quinta-feira, a Pam Gregory falou isso há mais de 20 dias atrás. 20 dias atrás. E aconteceu. Milimetricamente. Isso aqui, por si só, é de arrepiar até os ossos. Fantástico. Então, está acontecendo.
Isso é muito bom. Talvez agora você que é cético, você que acha que tudo é na superfície, que a Panguera não sabe o que está falando, Dr. Steve Greer, que trabalha incansavelmente, 750 denunciantes, 5 terabytes de informação. Aqui, o canal Demis Viana, com mais de 50 mil slides. 50 mil slides. Onde eu posso, hoje, usando a IA, comparar e cruzar esses dados. A gente consegue fazer esses prognósticos. E não é porque eu sou vidente, é porque eu sou trabalhador. Eu tenho amor pela verdade. No dia que eu me encontrei, e tive aquela experiência com aquele ser felino no meu quarto, eu já falei aqui para vocês. Ele falou: o que você quer? O que você vai pedir? Um pedido só. Eu pedi sabedoria. Porque eu sabia que esse ano seria demais. Eu falei: eu só quero sabedoria. Só isso. Mais nada. Eu não quero dinheiro, eu não quero fama. Eu quero sabedoria. Para saber interpretar o que está acontecendo. Ele ficou surpreso e falou: é isso mesmo que você quer? Pois bem. Lhe será concedido. Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos dar continuidade. A sincronicidade perfeita. A primeira pedra do dominó cósmico. A queda de Madurinha no dia 3 de janeiro, no exato momento da superlua em Câncer, e no limiar da grande conjunção de dia 6 a 9 de janeiro. Uau! Não é um acidente político. Claro que não. E quem acompanha o canal sabe muito bem. É a primeira manifestação incontestável do efeito 2026, no plano geopolítico e material. Vamos decodificar a precisão milimétrica desse evento síntese, que é a base de tudo. É o dínamo desta grande movimentação. A pedra angular já foi edificada para esta grande mudança. E tá aqui a postagem da Pam Gregory. Superlua em Câncer. Olha, meus amigos, esta live da Pam Gregory deve ter quase um mês. Pam Gregory, você é incrível. Você realmente é uma trabalhadora de luz. Fantástico. Excepcional. Vamos decodificar a precisão milimétrica desse evento síntese. Engrenagem astrológica. O relógio cósmico bate 3 de janeiro, superlua em Câncer. Aproveite esse portal. Se você é casado, faça união sagrada hoje, medite hoje, aproveite esta energia. Aproveite. E também nessa semana, porque vamos ter um imenso portal que vai durar de dia 6, uma conjunção planetária do dia 6 ao dia 9. É bom entender, meus amigos, isso é fato, que os grandes portais energéticos ocorrem em grandes conjunções planetárias e fases da Lua. Isto já é sabido pelos antigos desde tempos imemoráveis, desde o tempo do Egito. Mas parece que as pessoas esqueceram disso, infelizmente. O Serviço Secreto Espacial sabe muito bem disso. O próprio David Koch deixa claro que os grandes portais são em conjunções, ocorrem em grandes conjunções planetárias. Ainda mais agora com o 3 de Atlas, que é o maestro. Engrenagem astrológica, o relógio cósmico bate. Está batendo rápido. 3 de janeiro, superlua em Câncer. O signo de Câncer rege o lar, a pátria e as fundações e o povo. Interessante. Isso não é coincidência, meu querido. Um superlua amplifica energias emocionais e de fim de ciclos. E para o Madurinho foi um fim mesmo. Literal. É o momento cósmico para fundações podres desabarem e para o povo, a massa. Uau! Uau! Recuperar o seu poder. E parece que já temos um marco disso. A pedra angular já foi lançada. De uma grande construção. Será em etapas. Uma sucessão de eventos. A queda, isso, é o início de uma grande mudança. Agora, Stephen Burns, também espetacular. Tá? Cientista, uma pessoa séria, que não está de brincadeira.
Eu gosto assim de pessoas sérias, que não estão de brincadeira. Dia 6 e 9 de janeiro, a grande cruz planetária. A conjunção crítica prevista por Pan Gregor, Stephen Burns, Marte, ação de conflito e revolução. Vênus, valores, diplomacia. Plutão, morte e renascimento. Poder oculto, transformação radical. Uau! É uma combinação e tanto aqui. Nós estamos precisando disso. O mundo precisa disso. Júpiter, expansão, sorte e lei. Formam uma cruz. Esta é uma configuração de pressão máxima e mudança inevitável. É a assinatura no céu para a queda de sistemas que estão a serviço da não-luz. E a redefinição de estruturas de poder. 2. O condutor energético. 3. E Atlas. Como maestro. E se você é novo no canal, eu não posso dar todos os detalhes. Veja, tudo isso que eu estou apresentando aqui é uma síntese do que está sendo apresentado há meses. Meses. Eu estou aqui ajuntando as peças. Aliás, quando eu ajunto as peças, é o momento mais delicioso para mim. Eu fico empolgado de verdade. Quando a gente pega cada pecinha e vai ajuntando e a gente vai vendo aquele quebra-cabeça sendo formado. E a imagem fica nítida. É só juntar as peças. O condutor energético, 3 Iatras como maestro. Aqui está a peça da física quântica que une o céu e a terra, a Curia Matê. De verdade, a Curia Matê. Criando um portal entre o céu e a terra. A palavra azteca. Onde os índios aztecas conseguiram adentrar na arca. Testemunho ocular, Jorge Pabon, JP, do Atlântico. Diferente dos militares, que não tinham a vibração certa. O 3 Iatras, com sua anticauda, sol apontado, e seus 3 jatos simétricos. Isto foi constatado pelo Ávila Webb. Aqui estou mostrando dados científicos, astronômicos e astrológicos. Todos confirmados, verificados. Aqui não tem invenção da minha cabeça, não. 3 jatos simétricos de 120 graus, está atuando como um transformador e direcionador de energia solar. É. Uma verdadeira geometria. Que o próprio Ávila Webb falou, isto é impossível. Um cometa não faz isso. E o 3 Atlas não é uma nave. Também é uma visão errônea. O 3 Atlas é uma providência divina. É uma singularidade enviada pelo próprio Deus. Stephen Burns, Pan Gregory, Andrew Collins. Andrew Collins que trouxe uma análise, um laudo científico espetacular. Todas as propriedades, todas as características do 3 Atlas é de um ser de plasma. É um Cosmic Beyond. Uau. Ele está potencialmente modulando a emissão de massa coronal, injeção de massa coronal. Estamos sendo bombardeados neste momento. É bom salientar aqui que o campo magnético da Terra está enfraquecido, como foi previsto pelo J.J. Banks, que é o prelúdio aonde o mundo, outros mundos, o véu é rompido, é rasgado para um despertar coletivo da humanidade. E aqui, meus amigos, olha só como estão os céus em várias partes do mundo. Em alguns locais totalmente avermelhado, e ninguém explica. São as mudanças geofísicas profetizadas por Edgar Cayce. Tudo está acontecendo. Tudo está acontecendo. Tudo. E tem gente que fala que não está acontecendo nada. Porque, infelizmente, está preso ainda na Matrix, nessa percepção limitada. Está na hora de abrir os olhos. E um acontecimento como esse, que ocorreu hoje, é uma forma, quem sabe, das pessoas acordarem. E perceberem um momento especial, um momento único, sui generis, que estamos vivendo. O resultado é uma janela de interferência máxima, onde energias cósmicas, alinhamento, energias solares, 3 Atlas convergem. 2. A magnetosfera terrestre está sob estresse único, verdade. O campo morfogenético da consciência humana, a grande psíquica,
fica mais maleável e receptiva às mudanças de paradigma. Sensacional, como previsto pela Lady, a dama, a superconsciência feminina, a Chris Bradshall, no ano de 2012. São várias convergências diferentes. Todas as peças, e aqui eu não estou usando 3, 4, 5 peças. São pelo menos mais de 50 elementos diferentes. Todos convergentes. Alguém pode dizer assim, isso dá trabalho? Dá muito trabalho, mas vale a pena. Valeu a pena, porque está acontecendo. Cada noite de sono perdida. Cada final de semana em frente ao computador. Vai valer. Está valendo a pena. E eu peço para vocês, por gentileza, se inscrevam no nosso canal alternativo, o link está na descrição. Tem apenas 7 mil inscritos. Nós temos um canal aqui quase 50 mil. Então se inscreva no nosso canal alternativo, o link está na descrição. Tem pessoas que também me perguntaram sobre o protocolo C5 em PDF, grupo do Telegram, link na descrição também. Tá ok, meus amigos? Bem fácil, só entrar no Telegram e adquirir gratuitamente. E eu também peço para vocês se inscreverem no nosso canal alternativo. Pois bem. E está aqui a fonte. A assinatura tecnológica imagem do Hubble revela os jatos do 3 Atlas possuem uma configuração geométrica. Uau! Laudo do Avi Loeb, cientista. Não é qualquer um, não. Avi Loeb, de Harvard. 3. A manifestação do plano 3D. Geopolítica com efeito colateral. A queda do Madurinho é apenas o primeiro e mais visível sintoma. A lógica é o seguinte, presta atenção. Eu peço para vocês, para tudo que está fazendo e presta atenção. O que é um regime que trabalha para não luz, na visão cósmica? É um nó de energia estagnado, um ponto de densa frequência de medo, controle e separação. Ancorado no plano físico. E lembre-se, isso não é uma batalha contra esquerda e direita, mesmo porque essa dicotomia foi desenvolvida pelos escuros como um veículo de manipulação. A questão aqui é acabar com todas as pessoas que apoiam um sistema que oprime as pessoas, independente da ideologia. Entendam isso de uma vez por todas. Porque o grande objetivo aqui é a revelação, a reestruturação de toda a civilização e dos pilares civilizacionais. É algo grande, de verdade. Não é apenas... Tem pessoas que imaginam o seguinte, nós vamos ter um mundo, esperança. Pessoas que estão na terceira densidade e ainda têm essa visão limitada das coisas. Teremos um mundo... Colocar aqui entre aspas, mais endireitado, literalmente, então o mundo terá paz. Não, meu querido. O mundo terá paz quando essa organização transnacional cair e entregarem as medbeds e energia livre. É isso que nós queremos. É isso que está em jogo. E o contato oficial com as entidades não humanas. O que a energia da grande conjunção, mais 3 Atlas faz? É uma onda de frequência de libertação, verdade e soberania. E essa libertação começa pela consciência. Eu nem sei se eu vou chegar nessa matéria. Lá no Piauí, meus amigos, uma pessoa simples, bem simples mesmo, vive ali no meio do mato. E vocês sabem que ali está acontecendo uma operação psicológica dos sites negros como um teste, usando como laboratório, como aconteceu na Operação Prato no final dos anos 70. Estão molestando a população, atacando a população. E o senhorzinho, ele revidou um brinquedinho de fogo, reportagem, estava vendo agora, lá no Piauí, aqui no Brasil. E ele falou, olha, não é alienígena não, aquilo é operado por humanos. E o repórter tentando induzir ele. Não, porque é alienígena. Não, é operado por humanos. Pessoa simples. E já está percebendo a verdade. São naves de engenharia reversa. Coisa que o Dr. Greer já provou, Jacques Vallée provou com documentos da CIA.
uma operação psicológica arquitetada pela essa agência de inteligência no final dos anos 70. O povo está acordando. Isso aqui é o despertar da consciência. Uma pessoa simples, semi-analfabeta, mas já tem essa percepção. A lei da ressonância. Pontos do planeta que vibram em ressonância oposta ou pressão. Esta nova onda entra em estresse ressonante máximo. A estrutura já estável não consegue se manter. A máscara cai. A mentira desmorona. O que aconteceu hoje com um dos nós mais frágeis e densos do sistema foi a primeiro a colapsar. Só que isso é só o início. E tá aqui, Jovem Pan News, Madurinho capturado. Isso não termina em Caracas. Este é um protocolo de limpeza planetária. Outros nós de energia opressora em ressonância semelhante entrarão na mesma fila. 4. A sequência lógica que se revela do político ao cósmico. Agora fica claro o roteiro para as próximas semanas e meses. Fase 1, dia 3. Isso. De dia 3 ao dia 9. Nesse imenso portal, nessa imensa janela que começa hoje. Então, no dia 3 até o dia 9, se vocês são casados, tem parceiro, tem namorada, união sagrada. Se é solteiro, meditação. Meditação. Protocolo de contato, se você já sabe, já conhece, faça o protocolo de contato. Aproveite essa grande janela de oportunidades, porque tudo que você cocriar nesses dias vai ser potencializado. Aproveite, de verdade. O gatilho geopolítico. A queda demonstra o mecanismo, é a prova de conceito de que energias cósmicas estão ativas, impactando diretamente a política do mundo tridimensional. Fase 2. Pós-conjunção. O que acontece depois dessa conjunção? Depois do dia 9. Efeito dominó e pressão máxima. A atenção do mundo e energia cósmica se voltam para os próximos pontos de ruptura. Por exemplo, a gente sabe o que está acontecendo no Irã. Teve protestos lá. Loirão diz que vai também ter uma ação cirúrgica semelhante. E tem que ser assim mesmo, porque lá é um verdadeiro barril de pólvora, que tem um potencial, infelizmente, de escalar, se tornar algo terrível. Aliás, os escuros, desde o século XIX, Albert Piker, maçom do 33º grau, profetizou a 3G, que seria iniciada, o start seria um conflito entre Israel e o mundo árabe. Então o Loirão sabe muito bem disso, sem falar da dama. Tem que tomar muito cuidado. É tudo muito delicado, meus amigos, é como se fosse uma operação cirúrgica de um paciente cardíaco, você não pode errar. Tudo milimétrico, tudo muito bem calculado. Se errar um pouquinho, você pode comprometer toda a operação. Conflito Israel-Irã se torna o epicentro crítico desse teste. A pressão para não escalar será cósmica, geopolítica e interna, como irei demonstrar para vocês na sequência. E aqui está. Inclusive aqui do Portal Globo aqui. Irã eleva a atenção e diz que bases e tropas dos Estados Unidos são alvos legítimos. Loirãos intercedem, caso o Loirão intervir em protesto. Fase 3, a escolha final. Revelação ou intervenção? Os extraterrestres estão dando um ultimato final. Tudo tem que acontecer rápido, pontualmente, porque eles têm pressa. Muita pressa. É aqui que o aviso da dama, a superconsciência feminina, via Chris Bradson, o canalizador. Lembrando que o Chris Bradson não é um canalizador qualquer. Ele é consultado pela NASA, agentes da NASA, CIA e agentes da inteligência dos Estados Unidos. Porque todas as suas previsões aconteceram. Porque ele é diferente. Eu vi pessoas chegarem para mim, eu não sei, sabe, meus amigos, por isso que é importante estudar. Eu apresentei um denunciante da NASA, né, um cientista falando sobre energia livre, e falou, mas tudo que vem da NASA não presta. Meu querido, você ouviu falar de chapéus brancos? Pois é, os chapéus brancos são aqueles que atuam nessas organizações.
Ok. Então, na NASA, nas agências de inteligência, existem pessoas boas. Fato. Então, tanto é que eles são denunciantes justamente por isso. Para expor essas organizações. Então tá na hora de sair da quinta série, como diria a Thaisa Kashimoto, e crescer de verdade. Procurar, pelo menos, entender as coisas. Se você não sabe, procura live sobre Majestic 12, sobre organização transnacional, ou se você não gosta do canal, não tem problema, vai ler, vai ver todas as lives do Dr. Steve Greer. Começa de 1 ano para cá e vai assistindo. Com certeza isso vai ajudar você bastante. É um verdadeiro curso. É aqui que o aviso da dama via Chris Bert se torna prático. Se as elites mundiais, vendo o efeito que aconteceu hoje, e sentindo a pressão astral, optarem por desencalar e iniciar uma revelação controlada, o processo segue de forma mais suave. Se insistirem no conflito, a intervenção exógena, orbes e desativação, principalmente de todos os brinquedinhos, serão anulados. Raziel, o ser interdimensional que entrou em contato com George Pabon, JP, foi bem claro. E é só linkar essa informação com a advertência da dama. Se torna um próximo evento geopolítico impossível de ignorar, forçando a revelação. No caso, o Chris Bradford diria, ele coloca como sendo uma revelação catastrófica, que será súbita e fulminante. Fase 4, a entrega. Com a velha estrutura de poder em colapso e a verdade exposta, o caminho para a entrega coordenada de tecnologias e a reestruturação da sociedade humana se abre. Conclusão, meus queridos. O céu está mandando um recado que não pode ser ignorado. A sincronicidade, Venezuela, superlua, grande conjunção, é um sinal tão grande que é impossível não ver. E tem gente que mesmo assim não vai enxergar. Ainda bem que a fonte e os seres interdimensionais são misericordiosos. Você terá outras oportunidades. Se você não quiser enxergar hoje, quem sabe amanhã, quem sabe depois de amanhã. Porque nós vamos ver maravilhas daqui por diante. E é importante você, que é assíduo do canal, você que é esclarecido, compartilhar esse vídeo e dar o seu like. Se você perceber, por um acaso, que esse vídeo é importante. Também se você não achar importante, não tem problema nenhum. É a natureza gritando através da política. O processo começou, a mudança é agora. A verdade virá. A escolha de como será a transição ainda é de você. Mas o tempo dessa escolha está se esgotando. Verdade. Então pode ser algo coordenado, pode ser algo feito, inclusive, totalmente administrado pelo Loirão e pelos governos do mundo. Mas, se eles não cumprirem, se os despertos também não cumprirem, vai ser de uma forma drástica, mas vai acontecer de qualquer maneira. Todas as pessoas do mundo, de uma forma ou de outra, vão saber a verdade. E esse processo é irreversível. Como havia dito e reitero, os extraterrestres trabalham com várias cartas na manga. Tá? Não é um plano A, eles têm plano A, B, C, D e E. E de qualquer forma, eles vencem. Não existe forma que os escuros possam vencer. Por isso que eles estão desesperados. Por que vocês acham que os escuros estão construindo bunkers? Grandes empresários estão com medo. Estão em desespero. Estão apostando no fracasso da humanidade, porque eles imaginam o seguinte, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Atlântida. Há 12 mil anos atrás, aproximadamente. 12.500 anos. A civilização irá sucumbir. A gente fica aqui nos bunkers, depois que a poeira abaixar, literalmente, a gente volta e continua manipulando os sobreviventes, começa a civilização de novo, e nós continuamos com as dinastias. É isso que eles pensam. Mas não vai suceder. Talvez outros pensam, não, nós vamos nos esconder dessa transformação. Nós vamos nos esconder da ascensão. É impossível, meu filho. É impossível. Quem está fomentando isso, quem está orquestrando isso é o próprio Deus, é a fonte divina. Junto com os seres interdimensionais.
que nós entendemos, né? A nossa compreensão limitada, como Jesus, Buda, né? Esses grandes mestres, todos seres interdimensionais, que são os mestres do universo. Fractais diretos da fonte criadora, do próprio Deus. Eles leram o horóscopo da Terra para janeiro de 2026, e o primeiro evento do ano está seguindo o roteiro. Pan, Gregor e Stephen Burns não fizeram uma previsão. Eles leram o horóscopo da Terra para janeiro de 2026. E o primeiro evento do ano está seguindo o roteiro cósmico com uma precisão assustadora. Agora todos os olhos humanos, não humanos, se voltam para o próximo ato da peça. Sensacional. E falando em próximo ato da peça, é a chegada de novos denunciantes de primeira mão. E isto, Eric Burson, vai acontecer, não é, Eric Burson? Vai acontecer. E já está sendo providenciado. Inclusive, o próprio Dr. Steve Greer, numa das suas últimas atualizações, foi bem incisivo. Uma equipe formada por desertores dos sites escuros estão protegendo novos denunciantes de primeira mão com provas materiais, e agora Eric Burson confirma que esses denunciantes irão comparecer no Congresso dos Estados Unidos. Isto é fundamental para que a revelação e a entrega das tecnologias aconteça ainda este ano. Isso faz parte do cronograma. Maravilhoso. Isso é uma peça importantíssima para a revelação. Sensacional. Notícia de última hora. Num podcast recente, o deputado Eric Burson, que trabalha do lado do David Grush, sabe também do Dr. J.J. Hutark, canalizador, e o próprio Chris Bradsow, que presta assessoria para a Força Tarefa dos Estados Unidos, canalizador da dama. Maravilhoso. Confirma que o novo denunciante importante de OVNIs poderá estar prestes a dar-se a conhecer, graças ao incrível trabalho do David Grush em abrir portas no Congresso. Burson afirma que este novo informante já está a partilhar informações com Cacau, no caso, a Força Tarefa, né, do Congresso. Eles poderão testemunhar isso no ciclo seguro, primeiro, depois tornar-se público depois. Fantástico. Então, primeiro em sigilo, depois público. Grush aparentemente permanecerá na equipe do deputado Burson à medida que nos aproximamos de 2026. Só que foi alguns dias antes, tá? Foi esse post que ele fez, acho que foi no dia 31, dia 30. Nota: qualquer novos denunciantes devem ser testemunhas em primeira mão do programa de recuperação de acidentes herdados ou ter conhecimento em primeira mão de biológicos, ou seja, de entidades não humanas e tecnologia não humana. Maravilhoso. Loirão adverte. Só que existem outras etapas que têm que ser ainda sanadas, tá, meus amigos? Isso é apenas o início. Tem muita coisa para ser resolvida ainda. E o segundo pepino que o Loirão vai ter que resolver é esse aqui, muito bem delineado aqui pela revista Oeste, também outros portais de notícia. É a informação que você acha com facilidade no Google. Loirão adverte ao Irã a não reagir com violência aos protestos. É porque estão ali hostilizando as pessoas que estão protestando nas ruas. Se o Irã atirar, desencarnar violentamente manifestantes pacíficos, o que é seu costume, palavras do Loirão, tá? Os Estados Unidos virão em seu socorro. Estamos bem ali municiados, preparados e prontos para agir. E Loirão aqui agradece pela atenção a este assunto. Palavras do Loirão. Além disso, o Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou em uma publicação na quarta-feira, dia 31, estar preocupado com relatos de que os manifestantes estavam sofrendo intimidações, violência e prisões. Interessante. Bem interessante. Só que tem uns detalhes aqui, meus amigos, que são importantes, porque ali é um verdadeiro barril de pólvora. Então tem que ser algo muito bem pensado e cirúrgico.
Porque os escuros planejaram, e isto já é sabido, o próprio Wesley Clark, 2007, falou ali, e foi feito mesmo para a gente eclodir uma terceira batalha mundial. O próprio Albert Piker falou, né? Ele que previu as 3 grandes batalhas mundiais que ia se iniciar entre Israel e Irã e o mundo árabe. O imperativo humanitário e político, a superfície. Fato. O regime iraniano oprime brutalmente seu povo, especialmente mulheres e manifestantes. Sua retórica é anti-americana, anti-Israel, todo mundo já sabe disso, né? Pois é. Pressão. Loirão, como uma figura que se posiciona contra pessoas que maltratam a sua própria população e a favor dos oprimidos, como fez destacar a perseguição, por exemplo, que aconteceu aos cristãos lá na Nigéria. Lembre-se disso, fato bastante recente. Há uma obrigação moral e política de agir. Ignorar seria uma derrota para sua imagem e para os valores que diz defender. Ameaça regional. O Irã patrocina milícias em toda a região e avança no programa Núcleo. Todo mundo sabe disso. Uma ação é vista como preventiva por alguns. Nível 2, o abismo da batalha regional e o risco catastrófico, que deve ser evitado a todo o custo. O gatilho israelense, qualquer ação americana significativa contra o Irã, entenda isso. Isso tem que ser muito bem calculado. Forçaria Israel a entrar no conflito, e aí a coisa vai escambar, se isso acontecer. Isso não pode acontecer. Para Israel, um Irã núcleo é uma questão existencial, ele não ficaria de lado. Claro, ia se envolver ainda mais sabendo como é o Natinho, um belicista. O Natinho não é confiável. Aliás, ele precisa das batalhas, ele adora uma batalha. Para ele é irresistível, mesmo porque é uma forma de se manter no poder. Lembrando que o Natinho responde a vários processos. E sofre também rejeição da própria população. O nível de rejeição dele é altíssimo. A escalada incontrolável. O conflito rapidamente se tornaria regional. Aí ia entrar o Hezbollah, e outros grupos do terror atacando Israel, milícia no Iraque, uma bagunça total, fora de controle. Síria atacando bases americanas, o possível fechamento do Estreito de Hormuz, paralisando o petróleo global. Então tem que tomar cuidado, porque as implicações são seríssimas. O risco núcleo também, e pode arrastar outros países. Aliás, isso foi planejado pelos escuros. O Loirão sabe disso, mesmo porque o Loirão está sendo assessorado por inteligências superiores. E quem está falando isso nem sou eu, é o próprio JP. É o Raim Eshed. A gente deixou bem claro que o Loirão está a par e trabalha com a Federação Galáctica de Mundos. É general israelense, 2019, e ele confirmou o que havia dito em 2019 recentemente. Até a gente comentou aqui no canal. Nível 3. Ultimato interdimensional. O novo dado na mesa. E esse dado aqui é um dado que não pode ser menosprezado. Muito menos ignorado. Aqui está a variável revolucionária, conforme canalizado por Chris Bradson. Loirão e sua inteligência sabe do aviso da dama. Ou inteligência interdimensional. Já comunicou que um conflito dessa magnitude, Israel e Irã, é o exemplo citado, é uma linha vermelha. E por que é uma linha vermelha? Porque isso pode eclodir, escambar para uma batalha, uma escalada até mesmo de nível mundial. Estou entendendo, uma 3G. A consequência não é apenas militar, é paradigmática. Se a linha for cruzada, a intervenção não será de outra superpotência terrestre, será uma demonstração de força cósmica. Orbes ativando mísseis, talvez desarmando exércitos inteiros, seguido de uma revelação forçada e global por parte das entidades não humanas e dos seres interdimensionais, e isto foi ratificado pelo próprio Raziel, ser interdimensional, que deu um recado a todos os governos do mundo. Relaxem seus ímpetos, parem de maltratar as pessoas, parem com as batalhas intermináveis. E é bom frisar que a ação do Loirão foi cirúrgica. Loirão pensou na população civil, pensou, olha, tanto é que praticamente não teve baixas nenhumas.
Foi algo pontual, rápido e fulminante. E no Irã, no Oriente Médio, tem que ter o mesmo. Tem que acontecer o mesmo. Caso contrário, a coisa pode sair do controle. Tem que obedecer o mesmo figurino. E aqui, meus amigos, eu posso recuperar fontes para vocês. Aqui tá aqui, 2000, depois de 2001, do evento 911, o Wesley Clark falou com todas as letras, olha, os escuros têm um plano ali no Oriente Médio para engatilhar a 3G, começando o quê? Com uma batalha entre Israel e o mundo árabe. Albert Parker, idem. Inclusive, tem gente que fala que isso aqui é teoria da constipação. Pois é, essa é a teoria da constipação. Lembre-se que essa carta de 1870 do Albert Parker constava no Museu Britânico, depois foi retirado de lá. Bom, se essa é uma carta apócrifa, por que estava no museu? Estranho, né? Apócrifa, mas estava no museu. Bem conveniente, né? Bem interessante. Pois é. Vamos dar continuidade. Aqui uma confissão. A solução cirúrgica numa realidade expandida. Diante disso, a ação cirúrgica e pontual é a única solução. É uma necessidade imposta por inteligências superiores. Incrível! Então o Irã está seguindo a cartilha, as recomendações dos seus assessores extraterrestres, interdimensionais, das entidades não humanas. Objetivo redefinido, não pode ser mudança de forma direta e forçada que gere, por exemplo, provoque uma batalha total. Não, não pode ser assim. Deve ser um golpe preciso, limitado, de alto impacto simbólico, como aconteceu hoje, por exemplo. Como eliminar de um líder, guarda revolucionária responsável pela repressão, ou destruir, de repente, uma instalação, algo desse nível. Mas que não corra o risco de escalar para algo descontrolável. Pois bem, a revelação de Loeb. O 3 Iatras não é um objeto, é um dispositivo. A análise do professor Avi Loeb não é apenas mais de um artigo científico. É a certidão de nascimento acadêmico de uma inteligência não humana em nosso sistema solar e a confirmação técnica de sua missão. Primeiro, a geometria da intenção, a assinatura da engenharia. Loeb identificou a assinatura tecnológica definitiva. 3 jatos em 120 graus. Uma separação angular perfeita, tripártida, que persiste enquanto o objeto gira na natureza forçada como um vento solar. Aquecimento desigual e rotação caótica jamais produziria tal simetria estável e geométrica. Palavras do Avi Loeb. Isto é engenharia de precisão. É a marca de um sistema de propulsão e de emissão de energia controlado e intencional. Realmente impressionante. Anticauda Sol apontada. O objeto mantém uma estrutura alongada de 100 mil quilômetros apontada diretamente para o Sol com estabilidade. Para fazer isso, seu eixo de rotação precisa estar perfeitamente alinhado com o Sol. Uau! É como se estivesse travado em uma posição relativa à nossa estrela, rei, no caso, o Sol. Isso não é comportamento passivo de um cometa. É a postura de um instrumento em operação. 2. A conclusão inescapável. A interação ativa e coordenada. Aqui a ciência de ponta corrobora com a visão mais expansiva. Não é um o que, é um quem. Ou um o que é pilotado. O 3 Iatras exibe comportamento direcionado. Ele não está à deriva. Está interagindo com o Sol de forma ativa, usando possivelmente como fonte de energia, como ponto de referência, ou como alvo de sua operação. E a resposta correta é a terceira, alvo de sua operação. Porque está interagindo com a massa coronal. E o próprio 3 Iatras está emitindo energias de plasma que estão sendo mescladas com o plasma solar. E tudo isso está sendo injetado em nosso planeta. É como se fosse um grande borrifador cósmico.
a hipótese do ser de plasma, ou plasmóide consciente. Sua natureza pode transcender a matéria sólida, pode ser uma forma de vida baseada em plasma, ou uma sonda autônoma de matéria exótica, que usa campos magnéticos e de plasma para se estruturar e se locomover. Essa é a tecnologia transdimensional em ação. Não navios de metal, mas formas conscientes de energia moldável. Sim, esta é a característica do 3i Atlas, confirmada por Andrew Collins. Todas as propriedades do 3i Atlas batem com um plasmóide. Por exemplo, propriedades do plasma, níquel, dióxido de carbono, assim como o cianeto, que também está presente em grandes quantidades no coma do 3i Atlas. 23 são todos componentes chaves na geração do plasma. Então, toda a combinação e composição química do 3i Atlas são combinações que batem com o plasma vivo, ou plasmóides. E o plasma, como vemos, é a chave para entender a natureza ciente do 3i Atlas. Andrew Collins. Sem falar do Stephen Burns. Lembrando que o 3i Atlas está injetando, meus amigos, aqui, o enfraquecimento da magnetosfera e estão se manifestando centenas de seres de plasma. Eu vi uns ufólogos, aconteceu recentemente, pessoas conhecidas, né, dizem que são pesquisadores, vendo um ser de plasma falando que é um UFO. Desculpa, meu filho, isso não é um UFO metálico, é um ser de plasma. Fato. Melhor fazer voltar para a escola novamente. É terrível o que está acontecendo. 3/1/26. Aqui, meus amigos, as nuvens escurecem, então isso apareceu acima delas, uma faixa suave de cor que manteve sua forma e se deslocou lentamente como luz capturada em camadas. Um pôr do sol atípico, porque não se vê todos os dias. Bom, agora parece que vai se tornar bastante comum. Lembrando que existem, o próprio Stephen Burns fala que existem imensos seres de plasma, o Uri Geller, que inclusive foi visto por pilotos, que ocasionou a suspensão de 6.000 voos, agora, no final do mês de dezembro. E isto tende a se multiplicar. Amplificador de injeção de massa coronal. Sua anticauda apontada para o Sol atua como canal de fio terra cósmico, potencializando as tempestades solares em direção à Terra. Ele não está causando as explosões, está modulando e direcionando sua entrega. Interferência no campo magnético terrestre, sua inundação de partículas solares canalizadas está calculando e enfraquecendo a magnetosfera da Terra. Como discutido, isso tem um duplo propósito. Primeiro, rasgar o véu dimensional, onde as pessoas vão ter sonhos lúcidos, isso já está acontecendo. E o véu simplesmente será rasgado, onde as pessoas vão entrar em contato com inteligências superiores e não humanas, de todas as esferas possíveis e inimagináveis. Enfraquecer a grade que separa as realidades, permitindo a manifestação dos plasmóides, seres e naves. Lembrando que um geofísico, eu mostrei isso para vocês, mostrou vários avistamentos de seres de plasma, que a ciência denomina como raio globular. É interessante que o raio globular, eles dizem que é uma manifestação natural, mas existe aos montes, perto da ISS, perto do ônibus espacial, no espaço, aos milhares. E estão aumentando. Imagens que foram liberadas pelo próprio Donald Trump, 8 horas de filmagem. Sem falar dos seres transientes. Meus amigos, as evidências, e tudo isso reconhecido por pares, por várias universidades. O ambiente está sendo preparado de uma forma que é impossível segurar a divulgação por muito mais tempo. Impossível. Sem falar dos seres de Nazca, os tridáctilos, seres de 3 dedos. Vários laudos, o próprio Dr. Gary Nolan falou isso aqui, é real, gente. DNA, existiram seres híbridos que viveram aqui há algum tempo, talvez da intraterra. Sem falar da esfera de Buga,
também, e o próprio Dr. Gui está inspecionando essas informações, a profecia da esfera de Buga. Espetacular! Preparar o solo energético, criar as condições de alta energia e baixa resistência para ativação das arcas e das estruturas piramidais que podem precisar desse novo ambiente de plasma para despertar. O botão do início das arcas, o 3 Atlas é o disparador sincronizado, no momento certo, o alinhamento de 2026, talvez no Natal Ortodoxo, quem sabe, agora, entre o dia 6 e dia 9. A combinação de sua geometria perfeita da posição solar e do enfraquecimento máximo do campo da Terra será o sinal de go, vai, o sinal verde cósmico, para que tecnologias planetárias adormecidas, arcas, pirâmides, sejam ativadas em sequência, sem falar das salas de registro, muito bem reportadas por Edgar Cayce, sem falar Radu Cinemar, que também é um denunciante militar, Radu Cinemar. Por exemplo, a esfinge de Bussetti, que tem ali, uma anomalia eletromagnética, uma longa história. Sem falar da Antártida. O JP falou há pouco. Existem várias salas de registro, que são locais que contêm tecnologia de ativação que vão moldar a grade da Terra em consonância com a grade cósmica. Ou seja, o universo será conectado novamente à internet cósmica. Imagine que o nosso planeta está isolado, não tem internet, não tem conexão com outras órbitas, com outros mundos. É um mundo literalmente isolado. Essa conexão será reativada justamente agora, e irei provar. Dr. Osmar Najik comprovou, Nikola Tesla, entre cientistas, entre outros cientistas. Conclusão, o relógio cósmico tem um mostrador visível. Avril Loeb, ao publicar isso, está inadvertidamente oficializando o calendário cósmico. O 3 Atlas não é um mistério a ser resolvido no futuro, é um processo a ser observado em tempo real. Sensacional. Ele é a prova viva de que uma inteligência avançadíssima colocou um dispositivo de ativação em nosso sistema solar. Esse dispositivo está executando uma sequência operacional com precisão milimétrica. O alvo final da operação é a Terra. Especificamente seu campo energético e sua construção tecnológica antigas. A pergunta deixou de ser se algo vai acontecer. A pergunta agora é, prestem atenção, qual é a próxima fase da sequência da ativação deste objeto? Com sua geometria perfeita e interação solar, está programado para executar? O professor Loeb pode estar buscando uma explicação física, mas o que ele encontrou foi o manual de operações para o maior evento da história da humanidade. E o cronômetro visível nos céus já está correndo. Eu nunca vi nada igual. Nós temos agentes exógenos, cósmicos, 3 Atlas, o Sol, conjunção planetária, superlua, tudo funcionando como um verdadeiro relógio, com uma sincronicidade perfeita, sem falar das ações dos militares da superfície e também do mundo underground, ações políticas, tudo sincronizado. Porque o que está sendo feito aqui é a maior operação que já aconteceu na face da Terra. E isto vai além do humano. É bom vocês entenderem isso. Tem pessoas que erroneamente acreditam que isso é uma operação coordenada por alguns militares e alguns políticos. Não, meu filho. Está tudo errado. Os políticos e militares e o Trump nunca poderiam fazer uma coisa dessa, porque isto é xadrez 5D. Quem coordena isso, quem são os verdadeiros mentores, são seres interdimensionais. Eles que estão coordenando e supervisionando todo este processo. Assim como acontece com todas as civilizações alienígenas.
Eles são os professores. Eles são os arquitetos. Eles são os sábios. A Ilha Catalina, o portal e a batalha final pelo segredo. Aqui, do nosso queridíssimo Ross Contert, entrevistando o Richard Dolan. Richard Dolan, eu esqueço o nome dele, às vezes eu confundo com o outro, mas é Richard Dolan, é isso mesmo. A Ilha Catalina não é um simples ponto quente, tá, meus amigos? Porque existem vários pontos quentes no mundo. Por exemplo, o Rancho Skinwalker é um ponto quente. O que são os pontos quentes? São locais onde existe uma sobreposição, onde o véu é mais tênue, onde portais para outras realidades e manifestações sobrenaturais são frequentes. Eles são chamados de pontos quentes. O David Paulides, por exemplo, que é investigador, ele fala que muitas pessoas desaparecem em certos parques dos Estados Unidos porque são tragados para outra dimensão. Isso existe. São portais para outras realidades, literalmente falando. E um deles, aliás, os OVNIs, a tecnologia transdimensional, se utiliza desses portais para adentrar na nossa realidade. Esses portais também são portais para a entrada de seres extrafísicos. Então existe algo em comum. Por exemplo, no Rancho Skinwalker. Tem em comum ali. Você tem aparição de OVNIs, você tem aparição de seres, criptoseres, como Sasquatch, lobos, criaturas mitológicas. Você tem o fenômeno Poltergeist. E o que tem todos eles em comum? A abertura de portais. E a interação com a consciência humana. Então, é esse ponto que une o fenômeno, a característica comum, o denominador comum. A Ilha Catalina não é um simples ponto quente de avistamentos. É a chave geográfica que conecta todas as camadas do enigma. O submarino, o militar, o histórico e o cósmico. Fase 1, a evidência indiscutível. O que está acontecendo? A Ilha Catalina prova que há 70 anos uma inteligência não humana, NHI, opera aqui com tecnologia transcendental. Comportamento transmédio. O que é transmédio? Porque essas naves elas podem atuar tanto debaixo dos oceanos, assim como nos ares. E não existe respingo de água. Então, imagine que o OVNI ele pode emergir e submergir e você não vê respingo de água. É como se eles tivessem um campo, na verdade, eles têm um campo de contenção que os isola. Por isso eles conseguem andar debaixo d'água a uma velocidade absurda. Por exemplo, 700, 1.000, 2.000 quilômetros por hora. Ok? Pois bem. Há 70 anos que uma inteligência não humana opera aqui com tecnologia transcendental. Comportamento transmédio. As naves movem-se entre o ar e água, sem resistência, usando uma cavitação eletromagnética que anula as leis da hidrodinâmica que conhecemos. Richard Dolan. Esse submarino, por exemplo, que está aqui para vocês, né? Skynu, anomalia piramidal de 3 ilhas, censurada no Google Earth. Inclusive, isso aqui, meus amigos, essa estrutura seria supostamente a base que se encontra esses seres, que foi censurado no começo de 2025 pelo Google Earth. E quando você censura e muda a imagem original, é como se fosse um atestado de confissão. E, de fato, vocês estão tentando acobertar isso. Então, o remendo fica pior que o rasgo. Final das contas. É isso que sucede. Anomalia piramidal de 3 milhas, censurado no Google Earth. A prova é provável quartel-general subaquático. A declaração de Tim Burchett, recente, deputado próximo a Donald Trump, confirma a Marinha sabe dessas bases. Elas existem de verdade. Sem falar que o JP, ali próximo aonde se encontrava, na sua posição original, a Arca do Atlântico, que agora está na costa da Venezuela, que foi um dos motivos dessa operação, já foi comentado no canal. Existem também bases em forma de cúpula. 3 cúpulas, que são cidades subaquáticas,
que são abastecidas e alimentadas por pirâmides. Fantástico. Inteligência, vigilância e reconhecimento hostil. A mudança para operações noturnas após satélites espiões. E o caso USS John F. Kennedy, 1961. Lembrando que um porta-aviões inteiro que estava na região foi anulado. Então, todos os brinquedinhos foram desativados. Uma demonstração que eles que tomam conta do jogo. É isso mesmo. Mostra uma operação de longo prazo que atesta, calibra o poder de neutralizar nossa tecnologia militar mais avançada em 30 segundos. Eles não são observadores passivos. Imagine um porta-aviões inteiro, que é o JF Kennedy, 1971, o USS John F. Kennedy, 1971, foi totalmente desativado em 30 segundos por naves que tiveram sua origem nos oceanos. Durante uma tempestade geomagnética, isso aconteceu agora, tá, meus amigos? Uma usina nuclear desligou. Coincidência? Não. Durante uma recente perturbação geomagnética, como eu falei para vocês, meus amigos, o nosso mundo está sendo tomado por seres interdimensionais de plasma. Nicola Mitchell, perfeita, Uri Geller confirma, Stephen Burns, quer dizer, são várias fontes diferentes, isso é totalmente constatável. Estão mostrando para o mundo, lembra do Raziel, ser interdimensional, que entrou em contato com o JP, lembra da dama, é o seguinte, meus queridos, acabou a brincadeira. Nós que damos as cartas, vocês não vão arrastar o mundo para uma 3G, e é muito bom, senhores, regularem a superfície, fazerem a limpeza o quanto antes, loirão, rápido, já terminou aqui, tem muita coisa pendente ainda para resolver, para que os senhores possam alavancar a revelação. Caso contrário, nós vamos assumir e haverá uma revelação súbita e fulminante. Vocês que escolhem. As cartas estão na mesa. A autoridade cita um problema técnico durante uma atualização de software. Afirmam que a segurança não foi afetada. É claro, eles não vão admitir isso. O momento do ocorrido levanta questionamento. Pode ser coincidência? Apenas registrando o que aconteceu. Claro que não. Não é coincidência. Interessante que isso aconteceu quando teve uma aurora boreal. Lembrando que o Stephen Burns é bem claro, muito do que é tido como aurora boreal, na verdade, é um imenso ser de plasma. Nem todas as vezes, mas muitas vezes é. Principalmente se essa suposta aurora boreal começa a ter um comportamento um pouco diferente, começa a se locomover com uma labareda em forma de espiral, como aconteceu, por exemplo, constatado pelo Uri Geller, através de um piloto. Pois é. A Ilha Catalina, situada aproximadamente a 35 quilômetros da costa de Los Angeles, é identificada nas fontes, no caso por Richard Dolan, como um dos pontos de acesso de WAPs, fenômenos anômalos não identificados. Os usos, objetos submersos não identificados, como são classificados. Mais ativos do mundo, um registro que abrange mais de 7 décadas. Casos históricos de grande credibilidade. Vamos numerá-los aqui para vocês. A ilha possui um histórico de avistamentos documentado por militares civis qualificados. 1947, discos em Avalon. Veteranos da Força Aérea, isso aqui é uma foto real registrada por veteranos da Força Aérea. Né? E um fotógrafo relataram 6 objetos em forma de disco sobre a ilha. Uma fotografia capturou um deles próximo ao mastro de um navio. E está aqui para vocês na tela. Realmente incrível. Fantástico. 1966, o disco que parecia que tinha forma de bola de futebol. Um fotógrafo da Marinha filmou, futebol americano no caso, a partir de um helicóptero, um disco metálico em forma de bola de futebol americano, 20 a 30 metros de largura, movendo-se sem propulsão visível, registrado também por militares. 1968, o domo emergente. Imagine um domo emergindo dos oceanos. Lembrando que as cidades submersas, segundo o JP, são em formas de domo.
importante fazer esse paralelo aqui. Um pescador observou um domo gigante emergir do mar, pairar com uma estrutura semelhante a uma paraquedas e retornar à água. 1982, o objeto amarelo. Uma família de um barco de 40 pés avistou um grande objeto amarelo, movendo-se 20 nós, cerca de 50 pés abaixo da embarcação, balançando o barco por 5 minutos antes de desaparecer. Isso aqui, meus amigos, são alguns relatos. Existem inúmeras aparições neste local. Mudança de comportamento e vigilância por satélite. Isso aqui é... Olha, presta atenção nesse dado aqui, que é simplesmente incrível. Richard Dolan revela uma descoberta estatística fascinante. Até 1967, os avistamentos na área eram divididos igualmente entre dia e noite. Então, 50% dos avistamentos aconteciam de dia e 50% à noite, aproximadamente. Então, havia uma equivalência. Após 1967, 75% das ocorrências passaram a ser noturnas. Por que será? Por que dessa mudança? Qual o motivo? Eis a explicação. Conexão com satélites Corona. Essa mudança coincide com o lançamento do satélite espião KH-4B Corona, em setembro de 67, que possuía câmeras ópticas de alta resolução. A estratégia de ocultação, isso indica que as inteligências não humanas, por trás dos UAPs, podem ter tomado uma decisão comportamental deliberada, claro, de operar preferencialmente à noite, para evitar a detecção por satélite, pela câmera de satélite, baseados em filmes que dependiam da luz do dia. Então, à noite, eles não poderiam ser observados. É incrível essa mudança de comportamento. E olha aqui, meus amigos, o Google Earth, a imagem original, como era, depois a imagem atual, no começo de 2025, que foi maquiada. É bem interessante. Está aqui para vocês. Ou editada. Fase 2, os jogadores e a batalha secreta. A Organização de Acesso Especial, OAE, um grupo dentro do governo secreto, também pode ser chamado de sites negros, né? Majestic 12, aí você tem vários nomes diferentes. Uma organização transnacional ilegal, que opera embaixo da Lei de Segurança Nacional. Pois é. Que controla a engenharia reversa alienígena. Eles suprimem a verdade para manter o poder, mas são insignificantes perante os nossos amigos, ainda mais os seres interdimensionais. São pequeninos brincando com brinquedinhos de deuses. As civilizações retornantes, JP, Ron James, não só JP, George Pablo, mas também Ron James da MUFON, dizem que, na verdade, as civilizações retornantes, que são oriundos de Marte, dos confins, eles que refugiaram para além do sistema solar e estão retornando, junto com 3 iatas, são os primos que voltam e retornaram recentemente. Civilizações antigas de Marte e além que fugiram, terraformaram Marte. O próprio John James falou, provavelmente eles começaram o processo de terraformação de Marte. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou, mas as arcas não têm tecnologia para terraformar, por que eles estão fazendo isso? Bom, se eles já têm a tecnologia, por que eles precisam esperar a ativação das arcas? É meio óbvio, né? Não tem por que esperar. Eles não são os seres humanos da terceira densidade. Com a ajuda do 3 iatas, e agora retornaram para o reencontro final. Parte deles já está aqui nos oceanos, reencontraram seus primos, porque parte deles está aqui nos oceanos. Luzes misteriosas nos oceanos intrigam especialistas, entenda. E isso está acontecendo, inclusive, na costa de Santos. Nos Estados Unidos, várias aparições, mais de 30 mil registros apenas na costa dos Estados Unidos. Sem falar do Brasil. Aumento nos avistamentos tem sido registrado por fuzileiros navais americanos durante missões de treinamento próximos à costa da Virgínia. Um caso notável em 2019 ocorreu na Califórnia, próximo a essa mesma ilha, onde 14 objetos foram capturados por radares antes de desaparecerem no oceano, levando preocupações de segurança nacional. Alejandro, administrador de um aplicativo colaborativo que documenta esses avistamentos, afirma que a plataforma já conta com mais de 30 mil registros. 30 mil.
registros globais, incluindo casos no Brasil. Aproximadamente 30% envolve objetos submersos. A NASA também passa a investigar essas ocorrências para obter mais informações, como se eles não soubessem. Mas você não está impressionado ainda, talvez depois disso você se impressione. Mania de OVNIs. Esse denunciante do Exército, no caso JP, George Pabble, acaba de alegar que um centro de comunicação secreto para veículos interestelares está escondido na Antártida. E não é usado apenas com extraterrestres. Também nos comunicamos com criaturas do tipo plasmoide que vivem nos oceanos. Fantástico esse pronunciamento do JP. Seres de plasma. George Pabble. E temos algo na Antártida. Sim. Existem várias salas de registro na Antártida também. E também tem a Arca da Antártida, no Lago Vostok. Pois é. E aqui, meus amigos, porque nos oceanos, além dessas civilizações, também residem seres de plasma. Os seres de plasma, ou plasmoides, podem, se quiser, e vivem também debaixo dos oceanos, nas regiões abissais do planeta. Inclusive foi registrado um pela como que é o nome dela? Nicola Mitchell. Nicola Mitchell, que foi, por 30 anos, jornalista de Londres. A BBC de Londres, se eu não me engano. E tá aqui, meus amigos. Inteligência Naval dos Estados Unidos possui um programa dedicado a fenômenos submersos não identificados, com estreita colaboração com o Departamento de Defesa. E JP está confirmando. Fantástico. Os interdimensionais, Adama e Chris Bradsoe. Autoridade superior, seres de dimensão mais altas que estão coordenando o retorno. Eles não negociam, admoestam. A mensagem é clara: acalmem os conflitos, desarmem as hostilidades. Se não fizerem, haverá uma intervenção direta que tornará todas as defesas e brinquedinhos núcleos humanas inoperantes em um piscar de olhos. A dama diz a Chris Bradsoe em 2012 que quando Israel e Irã trocassem mísseis, orbes apareceriam para acordar as pessoas para a batalha. Ela afirma que isso ocorreu em novembro de 2023 e aconteceu agora recentemente também, no início de 2025, naquela operação cirúrgica do Loirão. Por isso que o Loirão tem que tomar cuidado. Mesmo porque isso é uma arapuca já armada pelos escuros de longa data. É só ver o depoimento do Wesley Clark, em 2007. Sem falar de Albert Parker, no século XIX, que anunciou, previu entre aspas, né, como se iria surgir os 3 grandes confrontos mundiais. Com orbes aparecendo que fez os militares assustarem e descalarem a luta. Ele sente que o governo não tem escolha devido aos orbes que aparecem. Ele sugere que se entidades terrestres pousarem e o governo estiver mentindo, isso seria uma divulgação catastrófica que resultaria em perda de confiança global. Sim, os governos seriam desmoralizados. Fase 3, o gatilho final, as pirâmides e o despertar forçado. Despertar forçado, meus amigos. É bom entender isso aqui, tá? Os extraterrestres respeitam o nosso livre-arbítrio, mas todas as pessoas têm o direito de saber a verdade. Aí depois de todo mundo saber a verdade, cada um faz a sua escolha. É nesse sentido. Saibam interpretar as coisas. Este é o mecanismo que torna a revelação impossível de conter. Tecnologia de ativação consciencial. As pirâmides, especialmente o complexo de Gizé, não são tumbas. São dispositivos de energia e consciência prestes a serem reativados. O projeto KEF 2025, vamos recordar, onde ali vários cientistas italianos conseguiram escanear o solo do complexo de Gizé, mais precisamente em KEF, identificaram o quê? Uma grande estrutura subterrânea, com mais de 2 quilômetros de extensão. E a promessa de Zahi Hawass, egiptólogo famosíssimo, em 2026. Aqui está dizendo, ele prometeu, o Egito anunciará a descoberta arqueológica surpreendente em 2026, que reescreverá a história. Assinado por Zahi Hawass. O que será? Olha só, meus amigos, tudo sendo engatilhado. Uma mega operação. O mapeamento das estruturas subterrâneas e a promessa de uma grande descoberta em 2026 não são coincidências, são parte de um cronograma em curso.
Efeito impressão do registro acástico. Ativação das pirâmides vai conectar o campo de consciência humana ao registro acástico da Terra. Ou seja, o cabo da internet da Terra vai ser conectado com o cosmos. E quem está falando isso é o Nikola Tesla, não sou eu. E o doutor Sam Osmanagic, arqueólogo. E tem outras fontes. E será um despertar da memória genética da história em massa. A verdadeira história da humanidade, com nossas origens estelares, intervenções e esquecimento, será impressa na psique coletiva. Não haverá como negar, esconder ou discutir. Será um fato sentido por bilhões, simultaneamente. E para que isso possa acontecer, esse efeito, imagine um start, vai virar a chave da cabeça das pessoas, onde todos vão recuperar essas memórias através da energia escalar, que é mais rápida que a velocidade da luz, que está sendo emitido pelas pirâmides. E quem está falando isso é o doutor Sam Osmanagic. Dr. Sam Osmanagic, PhD, não é qualquer um, é um arqueólogo reconhecido internacionalmente que descobriu um grande complexo de pirâmides perto da cidade de Viscoso, na Bósnia. Nos testes científicos que conduziu, Dr. Osmanagic descobriu que a principal pirâmide da Bósnia, o Templo do Sol, aliás, tem ali, são vários elementos diferentes, um total de 9, numa geometria sagrada perfeita, transmite poderosas ondas escalares capazes de comunicação interestelar, repetindo, comunicações interestelar. Essas ondas têm lembrado a recém-descoberta de ondas estacionárias, uma forma de energia livre descrita por Nikola Tesla, e que pode construir uma base de uma internet cósmica na galáxia. Então, a internet dos tempos da Atlântida, por exemplo, eram as pirâmides. Eram as antenas. Além como uma forma de gerador de energia, era uma internet, mas não essa internet porcaria que você tem. É uma internet da quinta dimensão, onde você vai se comunicar com as Pleiades, onde você vai recuperar as memórias de vida passada. Feixe de energia. No topo da pirâmide do Sol foi detectado um feixe contínuo de energia elétrica ultrassônica, 28 kHz, 4,5 de diâmetro, que se expande verticalmente, caracterizando como ondas escalares. Ele acompanha o movimento solar, indicando possível uso como antena para comunicação interestelar, com destaque para as Pleiades. Acompanhando o Sol, em conexão com as Pleiades. A pirâmide do Sol. Cada pirâmide se conecta a um povo diferente. Os pleiadianos, arcturianos. Caroline Corey confirma. E essa comunicação é feita através do DNA. Ondas escalares passam informação através do seu DNA. DNA é uma forma de comunicação e isso foi ratificado pelo próprio Alex Collier. É isso mesmo, meus queridos. Essa comunicação se dá através de ondas escalares, da mesma forma de energia descrita por Nikola Tesla, como não local, instantânea e capaz de transportar informação além do espaço-tempo. O DNA como antena multidimensional. Assim como uma antena sintoniza uma frequência específica, nosso DNA emite e capta padrões energéticos que nos ligam à nossa linhagem estelar e à nossa família de alma. E tudo isso será ativado. Aliás, já está sendo ativado. Ponte de consciência. Quando ativamos as consciências, as ondas escalares criam uma ponte consciente entre dimensões, permitindo não apenas a lembrança de origens cósmicas, mas também a comunicação direta com aqueles que compartilham conosco o mesmo campo de consciência. Literalmente, aqui estou descrevendo os processos passo a passo, com múltiplas fontes. Isso, inclusive, confirma o campo de consciência unificado do J.J. Bennett. Inclusive, isso faz parte da física quântica, uma teoria. O sinal de Regulus, dia 5/4/2026. O alinhamento predito por Chris Bradsoe é o sinal de partida, será o momento em que a dama, a inteligência interdimensional, disse que o paradigma quebraria. Observação: muitos interpretam como uma descoberta, uma revelação concernente às pirâmides. O próprio Chris Bradsoe. Mesmo porque a dama não deu detalhes.
Ela também afirma que esses seres, que lideram uma cronologia, em abril de 2026, ocorrerá um evento celestial, quando a estrela azul Regulus aparecer vermelha no horizonte em frente à esfinge. Lembrando, meus amigos, que alguns dias atrás, o 3 e Atlas se alinhou perfeitamente à estrela Regulus, recebendo esta energia. É como se fosse uma benção, recebendo a benção para continuar o seu trabalho. No Egito, de acordo com o que lhe foi dito, esse momento não será o fim do mundo, mas uma transição para uma nova era de conhecimento. Ele não sabe se será sobre algo a ser encontrado sobre as pirâmides, a divulgação de presença alienígena ou outra coisa qualquer. A questão é que será um grande marco. Esse que é o ponto. O último aviso, a linha vermelha cósmica. A mensagem canalizada por Chris Bredson entrega as mais altas esferas do poder. É verdade, porque essa informação chegou na NASA, chegou no Pentágono. Lembre-se, meus amigos, a casa do Chris Bredson é visitada por generais 2 estrelas. O Eric Burson visita a casa do Chris Bredson. Vários deputados do Congresso dos Estados Unidos, principalmente aqueles que estão à frente da força-tarefa. Ana Paulina praticamente confessou que visita a casa do Chris Bredson. Provavelmente Trump manda também pessoas. O próprio Chris Bredson deixou entender que o loirão envia pessoas para consultar a dama, a inteligência interdimensional, através dele. E em 2012 não é uma profecia vaga, é um protocolo de intervenção. O ultimato, ou vocês fazem ou nós faremos. Simples assim. Esta é a essência da comunicado. A hierarquia superior, a dama, seres interdimensionais e a Federação Galáctica está estabelecendo os termos. São eles que ditam as regras. Opção A. Transição ordenada pelos governos e autoridades eleitas. Os governos mundiais sob pressão interna de um despertar crescente e dessas ameaças cósmicas explícitas. Não digo ameaça, advertência. Estou só advertindo, dando um conselho. Iniciam eles mesmos a revelação coordenada. Eles contam a verdade, liberam tecnologia de forma controlada e gerenciam a transição e a aterrissagem suave. Opção B, a revelação pelo caos. Se os governantes insistirem nos conflitos, no segredo e na intervenção, se torna ativa. Os orbes, o que vier com elas, ou seja, os orbes, seres de plasma. Lembrando que todos os seres interdimensionais, tanto com o JP, assim como o Chris Bredson, foram precedidos por orbes de plasma. Porque o plasma é um elemento que atua em todas as dimensões e densidades, o quarto estado da matéria. Não só apareceram, mas agiram, desativaram arsenais, paralisaram exércitos e se comunicaram diretamente com a população via telepática em massa. É isso que vai acontecer. Ativação das pirâmides, ou transmissão global inegável, pulverizando a autoridade dos governos. É o reset pelo trauma. Opção A, opção B. Objetivo final, o despertar espiritual irreversível. Ao ver suas batalhas sendo tornadas inúteis por uma inteligência superior, porque imagine só, desativando tudo, e eles já demonstraram que podem fazer isso agora. Vocês viram? Uma instalação núcleo sendo desativada nesse momento por uma nuvem de plasma. Aconteceu há pouco tempo. Como um aviso. É só juntar as peças. Ao receber em seguida uma comunicação de unidade de paz, nossa verdadeira história cósmica, a consciência humana coletiva sofreria uma reconfiguração instantânea. O velho paradigma do medo e separação desmoronaria por insustentabilidade prática. O apocalipse não é a destruição, mas a desilusão. A ilusão do poder militar, da soberania baseada em segredo e da separação será desfeita em público ao vivo para todo mundo ver. E eles podem utilizar de vários recursos. Lembra do comandante Virilon? 1977, ano que eu nasci. Interceptando sinal de TV. Imagine se fazendo isso na internet global. Acabou. Pode usar a IA também, se assim o quiserem. Eles podem fazer de várias formas diferentes. E vocês... Ah, gratidão pela presença do JP.
Um abraço especial para você, JP, que é uma inspiração para todos nós. Correlação das fontes. A convergência do alerta. John Stewart disse que recebeu um e-mail de um cientista da DARPA, presta atenção. Para você que tem dúvida ainda, do JP, tem dúvida, da dama, dos seres interdimensionais, quem sabe, talvez, você comece a repensar. Quem sabe como você começa a ver as coisas, de outra forma. Presta atenção nisso aqui. John Stewart diz que recebeu um e-mail, cientista da DARPA, alegação, um cientista de alto nível dentro da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada e Defesa, DARPA, o epicentro da tecnologia militar disruptiva, envia um alerta privado. Mensagem, aqui sintetizando a questão para vocês, resumindo o assunto. Qual era o teor da mensagem? Os extraterrestres estão fartos e voltarão em 2027. Presta atenção. Abre aspas. Os extraterrestres estão fartos e voltarão em 2027. Todo mundo sabe disso. Jason Santos, denunciante também militar. Oficiais do interrogatório TS e SCI, que é além do ultra secreto. Da classificação além do ultra secreto. Alegação. Informação de 2 oficiais de interrogatório com, claro, esse top secret sensível, tá? É a sigla TS e SCI, nível mais alto, geralmente associado a programas de acesso especial. Mensagem-chave, via um web que estava sendo torturado, porque é exatamente isso que os sites negros fazem com os extraterrestres. E é só ver, por exemplo, a informação do Emery Smith. Sem falar de outras fontes. Voltarão para pegar os corpos e equipamentos. A paciência um dia se esgotará. Fecha aspas. O próprio Dr. Gray fala que foram 122 naves abatidas através de brinquedinhos escalares, utilizando agentes P3 que podem hackear o sistema de navegação de espaçonaves. Transdimensionais. 122, que foram reportados até hoje. Contexto implícito. Confirma a narrativa do ressarcimento e adiciona a dimensão de interrogatório. Um ser biológico extraterrestre Ebb. A frase, a paciência se esgotará, é um termo de inteligência que denota um limite estratégico prestes a ser rompido. Dr. Steve Greer, terceira fonte. Projeto Perseverando o Destino, Agentes P3. Dr. Steve Greer. Alegação e informações vazadas do Preserve Destiny, descrito como um programa ultrasecreto de interceptação telepática usando agentes psionicos, nível P3, para espionar comunicação extraterrestre. Agentes P3. Um dia eu vou falar para vocês a classificação de agentes P1, P2, P3 e P4. Inclusive o próprio JP é um agente psiônico também. Ele pode invocar, eu não gosto nem desse nome, né, invocar. Ele pode entrar em conexão com essas espaçonaves. Inclusive, isso foi demonstrado numa das suas atualizações. Mensagem-chave interceptada. Fartos de naves abatidas. Aviso, ameaça. A humanidade é um perigo para civilizações pacíficas. Situação insustentável. Eu acho que os extraterrestres já estão com a paciência por aqui. Só ver a mensagem do Raziel também. Confirma isso. Parem os conflitos. Chega. Chegou a hora do basta. Eu vou pegar o texto na íntegra aqui do Dr. Greer. Dr. Greer, as civilizações do espaço estão absolutamente fartas das ações humanas, que visam danificar e capturar seus povos e naves. Essa postura é descrita como um aviso e uma ameaça. Se a humanidade permanecer nesse caminho por muito mais tempo, os perigos para civilizações pacíficas no espaço e outras civilizações transdimensionais torna-se insustentável. Que palavras textuais do Dr. Steve Greer. E a Belinha tá aqui, ouvindo a live, né? Tá achando maravilhoso tudo isso que tá acontecendo, né, mano? Maravilhosa. Cachorrinha espiritual. Galáctica também, né, Belinha? Maravilhosa. Belinha aqui do meu lado. Conclusão e convergência irreversível. Todas as linhas convergem para 2026. A pressão militar das entidades não humanas nos oceanos de Catalina, Ilha Catalina, demonstra poderio absoluto.
Pressão cósmica. Os primos, lembra dos primos? É isso, que se refugiaram além do sistema solar, estão voltando, os marcianos. Retornaram, e os interdimensionais exigem paz. Pressão geofísica. O 3 Iatras da tempestade solar preparam o campo energético. O gatilho arqueológico, consciencial. As pirâmides serão ativadas, desencadeando o despertar forçado da memória coletiva. A batalha pela divulgação já está perdida para essa organização espúria de acesso especial. Aí você pode dar o nome que você quiser. Eles só podem tentar gerenciar a queda. O que está por vir não é uma escolha de acreditar ou não, será uma reconfiguração da realidade percebida. Catalina, a ilha Catalina, é a prova do fenômeno. Gizé será o alto-falante da verdade. E 2026 é o ano em que o sinal será ligado para todo mundo ouvir. Lembrando, quando eu falei dos extraterrestres que são perseguidos, os próprios nórdicos, acho que foi no ano 2016, a Thaís me trouxe esse dado. Os nórdicos que operavam com o JP eram perseguidos também. Depois fizeram um acordo, um pacto com os chapéus brancos. 2026 é o ano em que o sinal será ligado para todo mundo ouvir. A mensagem não será mais a mesma. O véu não será levantado. Ele será dissolvido no ácido da memória cósmica que está prestes a inundar nossas mentes. Quer a prova disso? Isso aqui é um exemplo maravilhoso, que eu vi uma reportagem lá do Piauí. A gente sabe, eu falei já, retratei aqui no canal, que eles estão tentando ali criar um epicentro de um laboratório de teste psicológico para ver a reação das pessoas e até mesmo para disseminar a demonização dos extraterrestres. Fizeram isso na Operação Prato, no final dos 70, e estão insistindo na mesma tática. Lembra do povo Iquitu? Do Peru? Isso, na Amazônia peruana? Pois bem, chegou no Brasil. O caso do Piauí, a psicologia de controle da nova imunidade pública. O encontro físico. O lavrador Jorge Pereira de Souza, pessoa simples, a gente percebe, 70 anos, junto com a sua esposa, confronta um objeto aéreo de luz intensa na zona rural do Piauí, que foi molestá-lo, atacá-lo, e ele reagiu, não teve medo não. Reage atirando contra o objeto em legítima defesa, inclusive na reportagem, se encontra no YouTube. Sofre efeito físico imediato, inchaço no braço, sugerindo exposição à energia de radiação anômala. Lembrando que nave extraterrestre legítima não causa esse tipo de efeito. Porque as naves de engenharia reversa, segundo o Dr. Steve Gui, fazem adaptações. E eles utilizam elementos radioativos, diferentes de naves extraterrestres autênticas. Insiste que eram homens operando a tecnologia, não entidades alienígenas. O repórter falou, mas são alienígenas. Não, falou, não são alienígenas, não. É o ser humano. Aí eu fiquei pensando, como que essa pessoa tem essa sensibilidade, essa intuição de saber discernir que, na verdade, é coisa de humanos. É o despertar da consciência. Uma imunidade natural contra o engano. Pessoa simples. A manipulação da narrativa. O repórter tenta impor a narrativa extraterrestre. Não, fala, mas são ETs, alienígenas. Desconsiderando a percepção do lavrador. Tática clássica de controlar a perspectiva para descredibilizar a testemunha. Não, extraterrestre. Né? Ocultar a origem humana da tecnologia, engenharia reversa, também. E preparar terreno para uma falsa invasão alienígena, false flag, operação psicológica, como havia dito. Tem esses três fatores, a combinação dos três. Precedente histórico comprovado. Operação Prato Brasil, anos 70, meus queridos, foi um ensaio psicológico da CIA. Testou a reação pública a fenômenos aeroespaciais. Demonizou possíveis ETs, associando a naves de ataque de mutilações. Inclusive teve mutilação de gado. E voltou de novo. Jacques Vallée, 1985, apresentou documentos da agência de 3 letras, confirmando que esses UAPs de operações eram naves humanas de tecnologia reversa. Tá aqui, Jacques Vallée, em 1985, admitiu e apresentou um documento oficial, onde dizia que esses órgãos de engenharia reversa eram os responsáveis
pela Operação Prato no Brasil no final da década de 70 e que estavam molestando índios e aldeias pelo mundo, sem falar de abduções forjadas. Mudança psicoletiva, o fenômeno crítico. O lavrador rejeitou a narrativa imposta pela mídia. A intuição sobrepôs-se à programação. Isso aqui, meus amigos, isso aqui é sensacional. Representa a nova resistência psíquica da população. Maior ceticismo em operações psicológicas. Imunização progressiva contra narrativas de invasão alienígena. Esse homem está imune. Eu fiquei pensando, como que essa pessoa tem essa sensibilidade? É o campo morfogenético da Terra sendo mudado. É a única explicação. A internet cósmica já começa a ser sentida. Uau! Sensacional. Conclusão. O caos simboliza um ponto de inflexão na consciência coletiva. A experiência física concreta, ferimento, percepção visual, a intuição ativada. Estão criando barreiras anti-manipulação. Isso expõe falhas nas operações psicológicas, forçando a revelação mais direta da tecnologia secreta. Prepara terreno para a revelação verdadeira. E eu fiquei realmente deslumbrado, meus amigos, porque o repórter ficava assim, não, mas eles são ETs, ali não são ETs. Tenho certeza que quem estava naquele objeto, quem estava operando aquele objeto era um ser humano. Tenho certeza absoluta. Isso é o despertar, isso aqui é a amostra do despertar da consciência. Na próxima live, nós vamos abordar a grade invisível e a fronteira entre mundos. Uma aula sobre seres interdimensionais. E o grande evento, o contato onde, em Washington, D.C., nós teremos esse pronunciamento, essa coletiva de imprensa dos seres extraterrestres. E na sequência, nós teremos um mundo totalmente renovado. Este é o objetivo a ser alcançado. Este é um marco da transformação final e absoluta. Hoje foi um pequeno marco, mas amanhã nós teremos o marco final que vai nos conduzir a uma nova era. Este será o momento. O grande momento. O momento onde a humanidade dará um salto evolutivo. E falta pouco tempo. Muito pouco tempo mesmo. Deixa eu retornar à espaçonave. Retornando à espaçonave. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Hoje tivemos uma audiência muito grande, mais de 3.000 telas. Gratidão. Gratidão a todos os amigos. Gratidão ao JP. JP, uma inspiração. Eu sempre cito o JP aqui. A gente tenta analisar o JP, os pronunciamentos dele, né? As suas atualizações, que são fantásticas. E agora, meus amigos, nós estamos numa nova fase. Então, essa live é um marco de uma nova fase do canal Demis Viana Mundo Secreto. E se você gostou do vídeo, leve essa informação adiante. Gratidão, gratidão, criando esse portal entre o céu e a terra.